Primeiro, quero agradecer muito o teu convite, né, do Banco de Preços, da Negócios Públicos, para estar aqui, né? Sou, pessoal, advogado da União, mestre em Direito Econômico, doutorando em Direito do Estado, autor de alguns livros na área de licitações e contratos, Direito Administrativo, Terceiro Setor e Improbidade Administrativa, né? Mas talvez o motivo de eu ter vindo seja muito mais ser amigo da Fran, né? O grande ponto do currículo para eu estar aqui, ser amigo da Fran. Agradeço muito o interesse de todos vocês que estão participando do evento. Eu sei que até vai estar disponível no YouTube. Eu acho que vai estar, Ariana. Eu acho que está. Espero que o volume esteja melhor para vocês. Qualquer coisa eu aumento aqui. Tá bom o áudio. Tá bom o áudio. Tá bom o áudio? Beleza. Acho que depois vai estar disponível no YouTube. A grande vantagem para quem está ao vivo agora é justamente poder enviar as perguntas e eu poder acessar as perguntas e, aos poucos, ir tentando solucioná-las ou tratar dos temas de acordo com aquilo que a gente for abordando. Tá? Obrigado, Lília. Então, quero agradecer muito a vocês. Espero encontrar alguns que eu estou vendo aqui pela câmera no CBP, né, no Congresso Brasileiro de Pregoeiros, né? Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Então, na área de licitações e contratos, a gente brinca que o ano começa depois do CBP, né? Então, é uma oportunidade muito bacana de networking, de conteúdo, né? de buscar mais informação, de se aperfeiçoar e de se estimular para todo o desafio que a gente vivencia no dia a dia das licitações públicas, né? E esse ano 2022 vai ser um ano desafiador, né? A gente vai ter esse prosseguimento da implantação da nova lei de licitações, certamente com vários normativos, várias regulamentações, né? Se 2021 já foi um ano de muita discussão, de muito debate, certamente 2022 terá um nível ainda maior de debate e discussão, porque relevantes normatizações que estavam sendo discutidas, debatidas durante 2021, certamente vão ser produzidas agora em 2022. Né? Eu tenho certeza que a gente vai ter muito trabalho interessante a partir de agora, até porque foi a partir do segundo semestre de 2021 que os órgãos começaram a usar a nova lei de licitações, né? Primeiro com as contratações diretas, alguns já se aventuraram, e na minha opinião, de maneira correta, corajosa, a utilizar para os procedimentos licitatórios, como o Tribunal de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e é um ano desafiador, porque nós precisamos nos preparar para 2023, lembrando que a partir de 2023, 8666, Lei do Pregão, Lei do RDC serão revogadas, né? E nós teremos que aplicar a Lei 14.133 para todas as nossas novas licitações. Então, é melhor se preparar, aproveitar esses 2 anos de experimentação para nos prepararmos para o novo regime. Tá? Agradeço muito os professores presentes, né? Agradeço muito os amigos que estão com as câmeras abertas, pelo feedback que a gente acaba tendo, né? Agradeço também aos alunos premium, que eu já vi que estão presentes na turma. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? A presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Quero já aproveitar e fazer um convite. Eu tenho umas 10 lives que eu faço de vez em quando no Instagram, e amanhã eu vou voltar a fazer a primeira de 2022. Né? Vou trazer um professor para a gente falar sobre algumas inovações de direito público, entre eles na mudança da lei de improbidade. Então, quem quiser, amanhã às 19 horas no Instagram, no meu perfil Rony Charles. Tá? Pois bem, eu vou começar a fazer alguma exposição tratando sobre o tema. Na divulgação, a Fran sugeriu 4 pontos, né? Eu vou tentar buscar aqui os pontos que nós colocamos como base para a divulgação. Foram forma de justificativa do preço ajustado, justificativa de preço e dispensa pequeno valor, justificativa de preços e dispensa para a contratação emergencial, justificativa de preços e a inviabilidade de competição. Excelente. São 4 pontos muito relevantes. E eu vou, enquanto estou tratando desses temas, também vou abordando outras perguntas que vocês façam, e eu estou tentando acompanhar aqui pelo chat, tá? Já vi um de Rodrigo aqui. Professor, o senhor acha que a legislação de compras e licitações é muito baseada em órgãos grandes federais, o que torna a pesquisa de preço muito complicada para os órgãos menores? Eu acho, Rodrigo, acho que não só a pesquisa de preços, né? A normatização federal, o desafio federal é muito difícil, né? Você tratar sobre licitações e contratos para o Brasil
país continental, né, se a nível federal você já tem grandes diferenças entre as estruturas de órgãos das instituições públicas, tem órgãos federais com uma baita estrutura, com profissionais bem remunerados e muito qualificados, e temos órgãos públicos federais também que têm uma estrutura bem menor, né, bem mais precária, bem mais reduzida. Então, se dentro do federal isso já é algo difícil, imagine no Brasil, envolvendo estados, municípios, é um trabalho hercúleo, né? Quase que impossível de ser feito à perfeição diante da disparidade dos órgãos. Eu acho que quem faz a normatização federal tenta, né, de certa forma, olhar também para a situação dos pequenos municípios, mas é muito difícil, porque a realidade federal é diferente dos municípios. Agora, veja, grande parte dessas normatizações, né, grande parte das normatizações, a legislação, o trabalho do legislador é dificílimo de tentar, não tem jeito, ele, pelo menos em relação às regras materialmente gerais, tem que criar regras para todos. Né? Agora, a grande questão é o seguinte, é que naquilo que é regra materialmente específica ou nas regulamentações das normatizações, estados e municípios têm também sua competência para produzir normativos, para produzir legislações específicas. E a grande verdade é que estados e municípios acabam omissos no exercício dessas competências. Então, as normatizações federais, de via de regra, são melhores do que as que nós temos em estados e municípios. Na média, elas são melhores. Estados e municípios podem criar suas normatizações ou suas legislações específicas, adequando nas normas materialmente específicas a legislação licitatória à sua realidade. Rony, você está falando isso, tudo bem, dá um exemplo prático. Vamos usar o modelo 8666. A Bahia, há muitos anos, lá desde 2005, tem uma legislação licitatória que prevê inversão de fases na concorrência. A gente não tem a nível federal, a gente tinha na legislação baiana. Né? A gente vai ter agora na nova lei de licitações. A Bahia já tem desde 2005. São Paulo regulamentou o pregão eletrônico de maneira diferente, né? Com a repetição do período de oportunidade de lance, a repetição automática, o modelo que a gente passou a usar no nosso pregão eletrônico federal a partir do decreto de 2019. Então, cabe a estados e municípios usarem, né, dentro das suas especificidades, a sua competência para legislar sobre normas específicas ou a sua competência normativa para adequar as regras do regime licitatório à sua realidade. E aí a gente tem um desafio enorme, deixa eu ver aqui quem perguntou mesmo, foi Rodrigo. Tem um grande desafio enorme, Rodrigo. Por quê? Porque a nossa nova lei de licitações, essa para mim é a grande falha dela, eu até compreendo a opção do legislador, né, mas na minha opinião não é a ideal. Ela foi muito analítica, é uma lei maior do que a 8666, tem quase 200 artigos. Qual é a ideia do legislador? Dizer, não, eu vou tentar falar sobre tudo da maneira mais esmiuçada possível para dar segurança. É interessante, é uma possibilidade interessante. Mas qual é o grande problema? É que quando eu esmiuço muito, eu tenho uma maior dificuldade de ser, digamos, eficiente nas soluções para um órgão federal em Brasília e para o município de Itapororoca, a cidade que nasceu minha querida mãe. Então, diante de realidades tão distintas, o modelo analítico traz esse grande desafio, essa é a grande dificuldade. Mas tem lado bom também, nós vamos ter algumas regras, a gente vai falar bastante sobre pesquisa de preços, que municípios até hoje não tinham normatização, ficavam um pouco soltos, ou a reboque, às vezes, das orientações dos tribunais de contas estaduais ou dos tribunais de contas municipais, e agora você tem uma lei que define mais ou menos uma forma de agir. Né? Então, se dá realmente mais segurança. Mas é um grande desafio e isso só vai ser solucionado com o tempo, com um bom debate pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Pela doutrina. Espero ter respondido, Rodrigo. Valeu, amigo. E fiquem bem à vontade para as perguntas, eu vou tentar acompanhar aqui, tá, pessoal? Pois bem, então, o primeiro ponto, antes de a gente entrar no primeiro ponto, né, sobre as formas de justificação do preço ajustado, eu vou fazer uma abordagem inicial. Vejam, o tema pesquisa de preços nas contratações públicas, ele é muito importante, e nas contratações diretas também.
E eu acho que, e por isso que eu fiquei muito feliz quando a Fran me chamou, porque discutir pesquisa de preço nas contratações diretas vai ser muito importante, sobretudo para estados e municípios, porque o texto da lei, na minha opinião, não foi tão bom em relação a isso. Ele pode induzir, digamos, um comportamento ineficiente por parte dos órgãos públicos na hora da estimativa de custo, da pesquisa de preço ou da definição do preço de referência. E eu vou explicar. Né? O Eduardo é um grande especialista sobre o tema pesquisa de preços e sabe que o preço é um elemento muito dinâmico. Preço não é estático e, infelizmente, a nossa burocracia até hoje tem dificuldade de compreender que o preço não é estático. O preço não está dado numa esquina da vida. O preço não está dado numa esquina da vida. Né? Quem, como eu, como Tarcísio, ainda pegou um pouquinho da tabela da Sunab, aprendeu isso na prática. Né? Você não pode dizer assim, ó, o preço por exemplo, do microfone auricular de Kathleen é X. Não cabe essa definição. Porque o preço, eu digo aos meus alunos, o preço é um encontro. O preço é um encontro entre o valor que eu dou a esse microfone de Kathleen que eu quero adquirir, né? Não vai ser mais um microfone da Madonna, vai ser o da Kathleen agora. E o valor que Kathleen dá a esse aparelho. Se nós tivermos um encontro entre essas valorações, a gente vai identificar um preço. Então, em qualquer negociação, seja licitação, seja no mundo real, numa transação que você faz para comprar o carro, né, na concessionária ou do seu vizinho, os negociadores, as duas partes envolvidas, quem está querendo vender, quem está querendo comprar, define valores para aquele bem. E dentro dessa valoração, é intuitivo que eu tenha um preço de desejo, um preço desejável e um preço de reserva. E o que é esse conceito de preço de reserva? É o preço que eu aceito pagar, já que eu sou o comprador, no caso do microfone, ou o preço mínimo que Kathleen aceita vender. Então, quando a gente vai para uma transação, não é assim? Eu tenho um preço máximo que eu aceito pagar nesse microfone, ou o preço máximo que eu aceito pagar no escudo do Antônio Américo, né? E é bacana que é Antônio Américo, né? Antônio Américo, o escudo do Capitão América, não, o escudo do Antônio Américo, né? O preço máximo que eu aceito pagar e o preço mínimo que ele aceita vender. Né? Provavelmente, como foi presente dos filhos, o preço de reserva dele é muito alto. Né? Ele pode até dizer, não tem preço, mas se alguém oferece 10 milhões nesse 10 milhões de euros nesse escudo, muito provavelmente ele vai falar, olha, filho, o escudo era muito bonito de papai, mas eu vou adquirir uns 10 aqui para botar e ainda a gente vai viajar muito e eu vou vender aquele escudo. Então, preço de reserva para o vendedor é o preço mínimo que ele aceita vender. Preço de reserva para o comprador é o preço máximo que ele aceita vender. Mas não são esses preços que nós oferecemos na proposta. Né? Normalmente, numa negociação, normalmente tem que se identificar um encontro nessas valorações. Então, perceber essa dinamicidade do preço. Quer ver uma coisa muito bacana? Para a gente ver o que é um preço, né? Fran nunca foi. Não sei se vocês... Por isso que é bom a câmera aberta. Vocês já foram numa feira? Feira mesmo, feira de rua? Thaís já foi. João Pessoa, a gente tem muita feira de rua. Já foi em feira de rua, né, Thaís? Feira de rua. A feira, o bazar, ele é um fenômeno social fantástico para você entender o preço. Porque é o seguinte, o preço da banana, se você vai de manhã cedo, é um. Se você vai de manhã tarde, é outro. Se você vai na xepa da feira, é outro. Na mesma barraca. Por quê? Por vários elementos. Não é só demanda e oferta. O pessoal fala muito só demanda e oferta. Não é só demanda e oferta. Né? Não é só demanda e oferta. Meu amigo Paulo Rui Barbosa, né? Se ele chega na minha banca com a fisionomia de magnata, de pessoa importante que meu amigo Paulo tem, o preço da banana sobe. Né? Se já é uma pessoa com um rostinho mais humilde, mais franzino, a pessoa, poxa vida, vou fazer mais barato aqui para ver se ele compra, para que o encontro se realize. Então, o preço é um elemento dinâmico. O primeiro ponto é esse. Para a gente começar, e por que eu estou falando isso? Quando isso não tem a ver com o assunto, tem tudo a ver. Porque a gente tem que compreender que o preço é dinâmico.
É porque o nosso grande erro, na minha opinião, mas ao tratar sobre preço, é imaginar que ele está dado, ele é estático, ele está na esquina, ele está no resultado da minha pesquisa de preços. Ela vai me identificar o preço da transação. E ela não identifica o preço da transação e ela sequer tem essa função. Então, o primeiro ponto é perceber que o preço ele é resultado da valoração das partes envolvidas sobre um determinado bem ou serviço, e este preço ele não é estático, esse preço ele é dinâmico. Eu não estou falando do preço dinâmico da internet. Veja o preço da internet, né? Dependendo de quem pede, no Uber, ou do momento que você pede, para a mesma viagem, o preço muda. Aquilo é também um elemento interessante para você perceber como o preço é dinâmico. Né? Porque se tem muita demanda, dependendo do interesse, dependendo do local, tudo isso afeta o preço. Então, diversos elementos subjetivos e objetivos afetam esse encontro. Tá? Afetam esse encontro. A gente viu isso na pandemia de maneira muito clara. Assim, a pandemia jogou isso. Menino, está pensando que o preço é estático? Está pensando que essa tabela da Sunab vai voltar a funcionar? Então, o álcool em gel, de um mês para o outro, subiu, sei lá, 200%, 300%. No outro mês, ele caiu 80%. Né? Então, o preço, primeiro ponto dessa nossa introdução é o preço é um elemento dinâmico. O preço é um elemento dinâmico. Tá? E aí a gente tem, tudo bem, Rony, eu entendi que o preço é dinâmico. Então, por que a gente se preocupa com a pesquisa de preços na nossa licitação? Porque a pesquisa de preços na nossa licitação ela tem, eu diria, 3 grandes funções. Né? A primeira função é tentar reduzir o dilema de agente principal. Eu diria que é uma função de controle. Né? Então, por exemplo, se o meu amigo Eduardo está com violão, não sabia que entre as virtudes dele ele também é um tocador de violão. Ele vai dar um show para a gente no final da live. Vai ter acabar a aula, o Eduardo vai tocar para a gente, vai ter um showzinho do pessoal. É melhor não arriscar não, hein? Sim. mas vamos lá. Vejam, vamos imaginar que somos administração pública, eu e Eduardo. Eduardo eu sou a administração pública e sou um gestor público, eu tenho a obrigação, um dever, a incumbência de comprar um violão. Vamos imaginar que no mercado, um violão como esse de Eduardo custa, não tenho a mínima ideia, tá, Eduardo? Então, sei lá, R$4.000, não sei, R$4.000. Eu era louco para aprender violão, era louco quando era criança, mas aí até ganhei mas logo no início quebrou e não aprendi, não deu certo. Né? Mas acho bacana, parabéns, Eduardo, quem tem esse dom. R$4.000, vamos imaginar que seja R$4.000. No mercado. Se eu não tiver essa referência no processo licitatório, eu não tenho um risco de que o agente público responsável compre esse violão por R$10.000? Tem. Então, a primeira função para a pesquisa de preço é reduzir o dilema de agente principal. Quer dizer, eu estabeleço um parâmetro de preço para que não haja superfaturamento, não haja sobrepreço. Veja, você, de certa forma, faz isso. Você pega o seu filho e ele pede um dinheiro para comprar um lanche. Se você não tiver uma ideia, você está lá, sei lá, num parque. Eu quero comprar um hambúrguer. O que você faz? Quanto é que é um hambúrguer? Você não vai dar R$100 para ele comprar um hambúrguer, ele vai lá e volta com R$5 de troco para você. Não, pai, era 95. Então, você quer ter uma ideia, uma referência para evitar qualquer problema de desvio, de ele perder o dinheiro, que a pessoa cobrar um valor mais alto. Então, o primeiro ponto é isso, é reduzir esse risco de dilema de agente. Então, eu preciso de uma referência. O segundo é justamente isso, é definir uma referência fidedigna. Eu preciso definir uma referência fidedigna. Eu preciso definir uma referência fidedigna. E o terceiro é reduzir a simetria de informação. Porque lembram que Kathleen tem o preço dela, de quanto ela topa vender esse microfone? Se eu for para uma negociação com Kathleen sem ter ideia de quanto esse tipo de microfone auricular custa no mercado, eu posso pagar muito mais caro do que eu compraria a Fabiana, por exemplo, ou numa outra loja.
ou com a outra pessoa. Então, eu busco a pesquisa de preço para me dar uma referência fidedigna, para evitar, no âmbito da administração, no âmbito interno, o risco de corrupção, e terceiro, para reduzir a simetria de informação. Então, a pesquisa de preço não é só para definir um parâmetro seguro, é para ajudar o pregoeiro na negociação. Uma boa pesquisa de preço. Agora, o que nós não podemos nos iludir é imaginar que a pesquisa de preço vai dar o preço da transação, vai dar o preço transacional. Ela não vai dar. E a ilusão de alguns órgãos de controle é confundir o preço transacional com o preço de referência, que é o que nós buscamos na pesquisa de preço. Nós buscamos uma referência do que é o preço de mercado. Eu posso comprar mais barato do que o preço de mercado por algum fator, algum elemento objetivo ou subjetivo, pela própria mudança do preço de mercado. Eu posso ter que comprar mais caro também por algum fator, algum elemento objetivo ou subjetivo, ou pela própria mudança de mercado. Então, a gente precisa compreender, essa é uma base necessária, pessoal, para a gente construir as soluções para o problema do preço. Rony, você falou como é que isso se aplica praticamente, na prática. Vejam, é um problema seríssimo e se repete quase que todos os dias nas contratações públicas. Você faz a pesquisa de preço lá quando faz o projeto básico, em março. Essa licitação vai para a praça em novembro, em outubro. Você acha que o preço dos insumos de março é o mesmo preço em outubro? O preço de comprar, o transacional? Não. Basta olhar o que aconteceu com os insumos de obra em 2021. Alguns insumos tiveram aumento de 80% em 12 meses. 80%! Como é que essa pesquisa presta? Só que se você se iludir que isso aqui não era uma referência, isso aqui era o preço da transação, vai gerar o quê? Licitação deserto fracassada. Então, eu tenho que ter essa percepção que aqui eu queria uma referência e que essa referência, 8 meses, 10 meses depois, já não é eficiente, já não é válida, já não representa com fidedignidade o preço de mercado, para eu tentar construir uma solução para esse problema. Por exemplo, atualizar essa referência. Atualizar essa referência. Então, deu 8 meses, então vou criar um critério de atualização dessa referência. Internamente, faço normatização para isso, para dar segurança ao meu agente público. Ou então definir um preço máximo superior ao meu preço de referência, ao meu preço estimado. Por quê? Se no mercado, nesses 8 meses, houve uma variação, uma oscilação, eu crio um teto, um colchão, né, um teto de absorção dessa provável variação. Então, primeiro é perceber o preço é dinâmico, o preço não é estático, e nós não buscamos achar na pesquisa de preço o preço transacional. Nós buscamos um preço de referência fidedigno para reduzir risco de corrupção, para nos dar uma referência fidedigna e, sobretudo, reduzir a simetria de informação. Eu preciso perceber quanto é que vale aquilo, no mercado, pelo menos aquilo que eu quero contratar. Tá? Rony, deixa eu aproveitar que você citou sobre Tranquilo, pronto. Fica bem à vontade, tá? Fica bem à vontade. Aí Lília colocou, por isso tantas licitações desertas ou fracassadas. Exatamente, Lília. É exatamente por isso. Porque a gente faz uma pesquisa de preço 8 meses depois, né? E imagina que o preço ficou esperando a gente lá. Ficou esperando, parado na esquina. 8 meses depois, não, o preço ele vai variando, o momento varia, os órgãos envolvidos variam. É por isso que todos os parâmetros dados na legislação, dados na instituição normativa, eles são falhos. Porque nenhum vai ser perfeito, jamais, nenhum vai ser perfeito, nenhum vai me dar o preço transacional. Então, o primeiro dogma que precisa ser superado é isso. Né? E aí a gente vai tentando corrigir os problemas dos parâmetros para construir esse parâmetro mais fidedigno. Mas o que eu estava comentando, antes do ataque de tosse aqui, meu Deus, sabe? E você falou sobre normatização interna. Ixi, gente, falhou. Normatização interna. E a gente vai reunir, dia 17, duas instituições. O STJDFT, o TJDFT, do Distrito Um trabalho Federal, excelente nessa área. e mais outra instituição, porque eles normatizaram a parte da pesquisa de preços. Então, no dia 17, a gente vai ter um evento online também, que eles vão apresentar como que eles normatizaram a pesquisa de preços internamente para outras instituições também usarem como uma boa prática, né? Então, é realmente algo bem relevante, bem importante que todo mundo se atente a fazer isso. Das instituições que é possível, né? Que a gente sabe que cada uma tem as suas peculiaridades.
Perfeito, perfeito. O TJDFT tem um trabalho muito bacana, né? Tem a Mileane, né, que atua nessa área, um trabalho muito bacana, vale a pena vocês conhecerem, né? Já tem normatização no TJDFT, tem um trabalho muito bacana sobre pesquisa de preço, vale muito a pena mesmo. Eu já tive até no evento do BP com o Mileane, né? A gente já teve. Muito nada disso. Dispensa é bom porque tu pesquisa com os fornecedores e tu já tem ali automático, muito mais rápido, os valores fechados. Vamos falar sobre isso também. Com aquele fornecedor direto. Ou seja, o teu tempo diminui bastante, só que a tua economicidade não é a mesma da licitação. Tu pode comprar direto até 17.600. Se a tua média, sempre tu tem que ter no mínimo 3 propostas. Peraí, estou saindo aqui, quem está falando. Ariadna, mas a gente vai tocar nesse assunto, tá? Eu não sei se foi a Ariadna, foi quem está com ela, que fez a opinião, a gente vai já entrar nesse assunto da pesquisa de preço. Então, preliminarmente é isso, a gente precisa ter consciência de que o preço é algo dinâmico, né? E que a gente, percebendo que ele é dinâmico, percebendo que o que nós queremos com a pesquisa de preço são referências, quer dizer, uma referência fidedigna, né, para essas 3 funções que eu falei, a gente começa a superar o problema. Então, Viviane falou aqui que tinha uma licitação, a pesquisa tinha sido feita 8 meses depois, ela pediu para atualizar justamente para não perder, né? E veja, mesmo assim a gente sempre tem risco, porque a oscilação é grande. Alguém citou aqui, por exemplo, o gás, né? A gente está vendo gás, gasolina, como está aumentando o preço, né? Insumos na área de construção civil, como aumentou o preço de maneira enorme, absurda, nos últimos 12 meses, notadamente de 2020 para 2021. Então, o primeiro ponto é esse, para a gente dar uma base teórica, para a gente começar a falar das perguntas, entre elas a pesquisa de preço na contratação direta. Antes de entrar, aí vamos falar da normatização que nós temos hoje. Para ser justo, a gente precisa lembrar que até 2014, a Lei 866 é de 93. A Lei 866 é de 93. Até 2014, a gente não tinha normatização sobre pesquisa de preço. Era uma loucura. Todo mundo inseguro, todo mundo repetindo aquela velha fórmula dos 3 preços. Cotação com 3 fornecedores. Que é, para a pesquisa de preços normais, um parâmetro pouco fidedigno. Por um comportamento racional. Se você chama 3 fornecedores para apresentarem uma estimativa de custos, para que você use isso como referência na licitação, é um comportamento racional que eles apresentem um preço maior do que o preço de reserva. Então, eu chamo Diana, Ângela e Wallace para eles me apresentarem quanto eles me fornecem esse serviço. Eles não têm ainda termo de referência, eles não têm ainda o edital, eles não têm ainda contrato, então eles não têm como mensurar os riscos. O Wallace não sabe quem são as outras pessoas que vão oferecer cotação, se são pessoas que vão ser com preço muito baixo, né? Ou com preço muito alto. Qual é o natural do Wallace? Ele apresenta o preço mais alto, até porque ele também quer lucrar mais, ele não quer vender pelo melhor preço dele, que é o preço de reserva. Então, é um comportamento racional. Não vou falar que é uma bobagem, mas é uma ilusão, né? Imaginar que no mercado os fornecedores estão lá loucos para entrar na licitação e oferecer o menor preço. Eles querem ter mais lucro, isso é natural. É o comportamento racional. Isso não é errado, é o comportamento racional do mercado. Então, é natural que ele apresente uma estimativa de custo que não é necessariamente preço de reserva, ele tem um incentivo para isso. Tá? Tem um incentivo para isso. Tem também aquelas empresas que são muito generosas, né? Você pede a cotação para ela, ela já quer oferecer as 3. Né? Então, desconfie dessa generosidade. Normalmente, esse preço, essa referência não vai ser fidedigna. Então, essa cotação não é uma referência fidedigna, porque, veja, mesmo falando de Diana, Ângela e Wallace, que são empresas honestas, sérias, eu já tenho um incentivo a entregar como referência um sobrepreço natural. Eles não sabem quando vai ser a licitação, se vai ser agora, daqui a 10 meses ou daqui a 1 ano. Então, já é natural isso, é um comportamento racional. Né? Fora o risco dos desvios que a gente sabe que na Suíça, aqui no Brasil é difícil acontecer, mas na Suíça acontece. Então, era um problema, a gente só fazia a cotação. E aí começaram a surgir movimentos para usar outras formas. Né? O pessoal começou em alguns órgãos a experimentar outros modelos, porque a lei nunca falou em cotação com fornecedor.
Nem pesquisa de preço ela fala, né? Ela indiretamente trata, né? Mas ela não fala pesquisa de preço. A lei 866, tá, pessoal? A nova lei de licitações já fala expressamente. Então, o que aconteceu? A normalização a partir de 2014 começou, e olhe como normalização é importante. Normalização é fundamental. Por quê? Porque ela dá segurança. O que é que acontecia antes de 2014? A maioria fazia cotação e alguns corajosos faziam outras coisas. Pegava a ata, alguns corajosos faziam outras coisas, né? Usavam o banco de preços, né? Já tinha o banco de preços, usavam as ferramentas, mas todo mundo fazia isso no avanço, na coragem, na vanguarda. Vê a normalização e diz, olha, tem esses 4 parâmetros para você usar. Tem esses 4 parâmetros para você usar. E aí todo mundo ficava seguro. Olha, a turma não lembra. A primeira, acho que foi a primeira ou a segunda versão da IN 05/2014, ela tinha uma regra que poderia ser, que duvido que alguém fizesse isso sem a normalização. Ela dizia o seguinte, se você achar, por exemplo, chegasse no banco de preços e achasse um preço que fosse referência para que você fosse licitar, bastava ele. E a jurisprudência falava em 3, né? 3. Bastavam, se achar uma ata que possa ser referência, ela é suficiente. Olha que coisa, mas estava na normalização, podia fazer, dava segurança ao gestor, ele está cumprindo o normativo ao qual ele se submete. Nessa momento ele está submetido. Né? Ele está submetido. E aí nós tivemos a atualização da IN 05/2014, veio a 03/2017, veio a 73/2020, veio agora a 65/2021 com a nova lei de licitação. Vejam, até 2014, 93 a 2014 não havia nada federal. De 2014 para cá, olha quanta mudança a gente já teve, né, no tema. Mudança no tempo. E a gente começou a ter normalização com evolução. Eu, particularmente, gostei muito da 73, né? Achei uma excelente, posso até dizer, podia ser melhor, poderia, mas ela já foi uma evolução muito bacana aí em 73 de 2020. A 65, ela já não foi melhor, na minha opinião, que a 73, embora ela tenha coisas muito boas, mas ela não foi melhor por quê? Porque a nova lei é analítica. Então, a nova lei já diz como é que tem que ser a pesquisa. E aí ela amarra a normalização, porque a normalização não pode ser contra a legem. Se bem que a gente vai ver que a IN 65 até esgarçou um pouquinho o que foi definido pela lei. Para mim, foi até interessante, mas que ela esgarçou, né? Então, desde 2014, nosso modelo de normalização, e aí a gente fecha a parte para ir para os pontos e as perguntas, nosso modelo de normalização, ele trabalha com a ideia de termos vários parâmetros disponíveis, né? É um pouco daquilo que o TCU chama de cesta de preços, né? Por que o TCU fala cesta de preços? A ideia do TCU, e é uma ideia muito interessante, correta, a ideia do TCU é o seguinte, olha, os parâmetros não são infidedignos, eles não têm relativa infidedignidade, todos têm, não é só a cotação que fornecedor, a cotação a gente já viu que ela tem risco de infidedignidade, mas a ata tem também. Imagina, Eduardo lá no TCE do Rio de Janeiro, vou usar como referência uma ata de registro de preço. Aí ele pega lá, ele tem o banco de preços lá no TCE, se não tiver, obviamente, vai ter, não é possível, né, Eduardo? Aí ele tem o banco de preços, aí ele capta qual a primeira ata que aparece? Do município de Itapororoca, na Paraíba. Será que o custo para fornecer ao TCE do Rio de Janeiro é o mesmo da minha querida Itapororoca? Não é, o custo não é. O custo para entregar os elementos objetivos e subjetivos que afetam o encontro para entregar ao TCE do Rio de Janeiro não são os mesmos do município de Itapororoca, ou do município de Manaus, ou Porto Velho. Não são. Então, vejam, é uma ata, é um preço público, que a IN 05/2014 dizia que bastava ele, mas ele pode ser infidedigno. Se você não analisar, ele vai ser infidedigno. Então, o TCU começa a falar na cesta de preços para que você, pelos parâmetros diferentes adotados, possa avaliar a infidedignidade. Olha que coisa bacana, porque equilibra. Eu pego uma cotação de fornecedor, misturo com a ata, misturo agora com a nova lei, na minha opinião, o preço meu antigo atualizado, e eu vejo com isso para chegar a esse mix e criar o meu preço de referência. A ideia é essa. A ideia, na minha opinião, é essa. Então, desde 2014, a gente trabalha com parâmetros, vários parâmetros possíveis, né? Rony, mas dá mais trabalho. Não, se você tem uma ferramenta que permite fazer isso rápido, né, como é o banco de preços, então você vai fazer isso em 5 minutos. 5 minutos você vai ter
vários preços com todos os parâmetros disponíveis. Com todos esses parâmetros disponíveis na normatização. Então, em relação, e aí a gente finaliza essa parte, na normatização nós temos um modelo que, na minha opinião, ainda é um pouco burocrático, né? Ele ainda é um pouco burocrático, porque ele define os parâmetros, ele tenta definir qual é a metodologia, em alguns casos, que deve ser utilizada, então ele ainda é um pouco burocrático, e que, na prática, muitas vezes, é utilizado como instrumento de confusão entre aquilo que nós chamamos, que é a função da pesquisa de preço, que é o preço de referência, e o encontro do preço transacional, que só quem vai dar é a licitação. Então, a normatização, na minha opinião, pode avançar no futuro para dar mais segurança ao gestor público diante dessa incerteza. Por exemplo, dar mais segurança para o agente público responsável poder definir, a gente pode fazer isso, tem modelo econômico, matemático para se criar isso, para que você defina um preço máximo que lhe dê resguardo para essa oscilação que é natural do mercado. E esse preço máximo não vai ser o preço de referência, ele vai ser superior ao preço de referência. A nova lei de licitações fala sobre isso, quando ela fala sobre a contratação integrada e a alocação de riscos. Eu posso definir um preço máximo superior ao que eu estimei do mercado. Então, é uma leitura mais econômica, mais avançada do preço, tá bom? Então, feito isso, vamos entrar nos pontos que... Fran, meu Deus, acho que tem muita pergunta aqui, mas deixa eu começar a entrar nos preços aceitáveis de preço. Hoje é quase obrigatório. Exato, Viviane. Preço transacional é resultado da concorrência, escala e condições ligadas à sazonalidade e rupturas de mercado, representa o melhor dos preços nas condições que foi licitado, nem sempre se reproduz em outras licitações. Perfeito, Edson. É o encontro, é ali. O tempo famoso, o antigo, né? Tempo randômico afetava o preço. O tempo randômico afeta o preço. Dependendo do tempo randômico, o cara desce mais no lance ou não. A competição afeta o preço. O órgão público é bom pagador? É um bom pagador? Isso afeta o preço. Está aí minha amiga Thaís, advogada brilhante de fornecedor. Então, a empresa que ela representa, para determinados órgãos públicos, tem um preço. Para outros órgãos públicos, certamente ela não vai oferecer o mesmo preço, porque ela sabe que o risco de inadimplemento, o risco de atraso é maior, e para o mercado, risco é um elemento que precisa ser precificado. Pelo menos um mercado responsável. Né? O mercado responsável precisa precificar o risco. Tá. Então, vamos lá. Primeiro ponto, forma de justificação do preço ajustado. Né? Seja, acho que não tem mais uma pergunta. Lembrem as perguntas, coloquem em caixa alta, fica mais fácil para eu achar. Preço de ata, às vezes, são muito saturados. Não estava no limite para a quantidade de volume de licitação. Perfeito, Viviane. O preço da ata a ata, você registrar o preço por 12 meses é justamente a ideia de que o preço é estático. Né? A ideia de que o preço é estático. É justamente essa leitura burocrática do passado que alimenta isso. Né? Você mantém o preço lá estático na ata por 12 meses. O fornecedor, eu não vou entrar nisso, senão a gente passa mais uma hora só nisso aqui. Mas eu sugiro, quem quiser, eu publiquei um artigo com o Bradson Camelo e o Marcos Nobre, meu orientador no doutorado, sobre justamente preço, 2 artigos. Um foi no consultor jurídico, né? Que a gente propõe um jogo para o uso da atualização da ata de registro de preço, e um outro artigo maior, que está no meu site, ronichart.com.br, que a gente fala sobre a necessária atualização do preço da ata de registro de preço. Tá? Agora, a gente não propõe não é o que a turma fala, digamos, as soluções ortodoxas, reajuste, repactuação e equilíbrio, porque a gente tenta demonstrar no artigo que reajuste, equilíbrio e repactuação são ineficientes para a ata, não funcionam para a ata. Eles não são bons modelos para atualização do preço da ata. Os modelos para atualização do preço da ata, na minha opinião, devem ser feitos de outra forma, e a lei permite isso. A lei 14.133 permite isso. A gente cria outros modelos para atualização do preço da ata. Tá? Então, pronto, tem uma pergunta aqui. Cristiano, professor, nossa equipe faz pesquisa de preço, banco de preços, para formar o preço estimado previamente à compra direta. Porém, muitas vezes o comprador não consegue atingir o preço estabelecido. Neste caso, o comprador pode justificar o preço transacional ou a equipe deve refazer a pesquisa inicial? Boa, Cristiane. Eu vou entrar nesse ponto. Aliás, é o segundo ponto, que até quem tinha intervido agora estava tratando desse ponto. Como é o segundo ponto, deixa eu entrar nessa tua pergunta mais adiante. O segundo ponto é justificativa de preço na dispensa de pequeno valor. Aí a gente vai tratar disso.
que é o problema que a lei, na minha opinião, está induzindo. Tá? A gente precisa melhorar isso na regulamentação. Tá? Então, a lei fala, para as contratações diretas, em justificativa de preço. A priori, ela falava na 866 justificativa de preço, a priori, ela fala na nova lei de licitações, justificativa de preço. O que é que eu preciso ter no processo? Justificativa de preço. Qual é o problema? Quando a lei, lá no artigo 20, isso é lei da nova lei, a 866 não tinha nada disso. Quando a nova lei fala sobre pesquisa de preços, não sobre contratação direta, mas sobre pesquisa de preços, lá no artigo 23, ela tem uma regra, me permita, eu vou abrir aqui para ler. Nas contratações diretas, parágrafo 4º do artigo 23, nas contratações diretas, primeiro, o que é que diz o artigo 23? São as regras de pesquisa de preço. Né? Como é que eu vou fazer pesquisa de preço para bens e serviços? Como é que eu vou fazer pesquisa de preço para obras e serviços de engenharia? Como é que eu vou fazer pesquisa de preço quando eu tiver, por exemplo, contratação integrada, semi-integrada? Né? Então, formas, de acordo com o objeto da licitação, como eu devo fazer a pesquisa de preço através de parâmetros, está lá no artigo 23, parágrafo 1º, 2º e 3º. Aí o que é que o parágrafo 4º diz? Tá. Pessoal, eu falo muito rápido, eu vou tentar falar mais devagar, desculpa, porque eu fico preocupado com o tempo de vocês. Nas contratações diretas, por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no parágrafo 1º, 2º e 3º, que é o que eu falei agora, vírgula, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes, por meio da apresentação de objetos da mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano anterior à data da contratação pela administração. Então, é isso que diz lá o 23. Então, qual é o problema? É justamente o que Cristiane falou. A gente está pegando o processo, está fazendo a pesquisa de preços para a contratação direta. Como é que o TCU falava antigamente para a contratação direta? E, na minha opinião, o TCU falava bem. Ele dizia, olha, para a contratação direta, a justificativa de preço, que é o que a lei exige, a lei 8666, a justificativa de preço vai se dar, preferencialmente, na dispensa com cotação com o fornecedor, na inexigibilidade, pegando o preço do fornecedor e captando o preço que ele ofereceu para outros contratantes. Outros contratantes. Era a solução construída pela jurisprudência. E uma construção muito interessante. Né? Sobretudo se eu perceber que é preferencialmente, eu posso usar outras formas. Aí, alguém pode me perguntar, mas, Rony, você falou que a cotação é infidedigna. Alguém pode me perguntar, Rony, você falou que a cotação é infidedigna. Né? Como é que você está dizendo que a solução do TCU para a dispensa é boa? Ninguém vai perguntar, não? Eu achei que tinha travado aqui. Eu estava dando risada aqui também. Falando, o que aconteceu? O problema será comigo? Estou esperando vocês perguntarem, era deixa. Alguém perguntar. Pô, mas eu me pergunto, Rony, você não disse que a cotação é infidedigna pela indução racional apresentar um preço maior? Por que você acha que era boa a orientação do TCU? E aí, é mais ou menos aquilo que alguém que estava com aquela outra colega, né? A voz não parecia ser dela, não lembro agora o nome, estou procurando. Tem muita gente no segundo quadro aqui aberto também, forte abraço, estou vendo Anastácia, abração, Anastácia, Aline, Viviane, muita gente, Ana Paula, João, legal, galera, muita gente também no segundo e terceiro quadro com a câmera aberta, obrigado, valeu. Olha, por que o TCU fazia muito bem? Né? Fazia muito bem. Né? Porque a cotação para a contratação direta é muito diferente da cotação para a pesquisa de preço. Muito. Por quê? Porque o incentivo muda. Lembra a história dos alunos no início? Você muda o incentivo. O incentivo muda o comportamento. A criação do incentivo muda o comportamento. Vejam, já mudou tudo os quadros aqui, né? Então agora quem está nos 3 fornecedores que deram a cotação para a pesquisa de preço é o Wallace, Thaís e Paulo. Ora, se eu pego para uma pesquisa de preço
e mando pedido de cotação para o Wallace, Thaís e Paulo, se eles tiverem a generosidade, porque eles não ganham nada com isso, de apresentarem a cotação, né, a tendência é que eles apresentem um preço superior ao preço de reserva, por aquilo que eu já falei no início, para a pesquisa de preço. Agora, se eu faço essa cotação para a contratação direta, o Wallace, Thaís e Paulo, né, o Wallace já saiu, ele não quer nem participar da disputa. Então, eles já vão apresentar um preço muito próximo do preço de reserva, porque eles sabem que aquela informação que eles vão dar de preço vai definir se eles vão ser contratados ou não. Então, vejam que eu crio um incentivo totalmente diferente. Qual é o comportamento racional na cotação para pesquisa de preço? Eu vou jogar um preço mais alto, eu não sei quem são os outros que vão dar, não estou vendo o contrato, não estou vendo o termo de referência. Qual é o comportamento racional do fornecedor na cotação para contratação direta? Dizer, cara, vou botar o preço para ganhar esse negócio. E ele já bota um preço muito próximo ao preço de referência. Então, aquela orientação do TCU era interessante, porque a justificativa de preço era dada pelo próprio procedimento, de maneira com baixíssimo custo transacional. Já no momento quase da contratação. Então, até o risco de oscilação era reduzido. Né? Isso facilitava, na minha opinião, muito o procedimento da contratação direta. Só que a lei, como a gente já viu, né, no texto que eu li, o parágrafo 4º do artigo 23, o que ela diz é que a regra de fazer a estimativa ou a pesquisa de preços na contratação direta é usar a pesquisa de preço tradicional, do parágrafo 1º, parágrafo 2º ou parágrafo 3º. Né? Quando não for possível estimar, é que eu vou. E aí ela não fala mais na cotação. Ela fala, vou pegar o preço de Paulo e vou pedir 3 preços a Paulo, 3 notas fiscais de Paulo, que era a orientação dada pelo TCU para inegibilidade. Então, essa indução dada pela lei, sinceramente, não é boa. A não ser para aqueles que têm, por exemplo, uma ferramenta tecnológica que consegue reduzir o custo transacional da entrega da pesquisa de preço. Porque, pessoal, quem tem ferramenta tecnológica, como é o caso do banco de preços, você vai ter isso em 5 minutos. Quem não tem, vai passar 3 meses. Você vai pegar o servidor e ele vai perder 2 meses, 3 meses para buscar um preço que não é necessariamente o preço transacional. Não é o preço transacional. E há um alto custo. Eu trabalho com licitação todo dia, eu recebo processo federal todo dia, enquanto membro da Advocacia Geral da União, no consultivo. E é um custo transacional gigantesco, 300, 400 páginas, pesquisa de preço. Não é possível. Né? É um alto custo transacional, de tempo, de servidor envolvido, né? E com nem sempre uma alta fidedignidade. Então, se eu tiver uma ferramenta tecnológica, e eu acho que ela vai ser necessária, para eu cumprir a lei e fazer a pesquisa de preço, ela vai ser necessária, porque a ferramenta tecnológica vai permitir, em pouco tempo, ter uma amostra enorme de preço, que você, pela experiência, o agente público capacitado pela experiência, ele vai usar os preços que são mais fidedignos com relação ao preço de mercado para usar como referência. Né? Como referência. Uma outra solução interessante é você ter uma boa normatização. Tá? Uma boa normatização. Então, esse é um ponto muito importante da nova lei, porque se antes nós estávamos acostumados nas contratações diretas em geral a usar como justificativa do preço, que era o que a lei pedia, a cotação na dispensa ou o preço as 3 notas fiscais na inexigibilidade, agora com a nova lei, eu só vou para esse modelo, né, e só das notas, né, pela lei é isso. Eu só vou para esse modelo se não for possível fazer a pesquisa de preço. E é óbvio que vai ser. Tirando a inexigibilidade, vai ser possível. Então, nós vamos ter que fazer pesquisa de preço nas contratações diretas. E sem uma ferramenta tecnológica, eu vou ter um alto custo transacional para ter um preço que pode não ser um preço fidedigno. Não. O melhor modelo, para mim, era o que era indicado pelo próprio Tribunal de Contas da União. Era o de menor custo transacional e mais simples. Sobretudo, se as cotações são feitas de forma aberta, com procedimento eletrônico, como era a cotação eletrônica. Né? É como é também a dispensa eletrônica, pela IN 67. Né? Da oportunidade. Eu só não gosto do lance para cotação eletrônica, mas aí é um outro ponto que a gente não vai falar aqui, mas o pessoal não percebe que
para mercados heterogêneos, o lance, que é o leilão aberto, ele não é uma solução eficiente, né? Um dia a gente marca uma outra live, um webinar com a FAM para a gente falar sobre isso, tá, pessoal? Então, a cotação do preço de referência, para a gente responder esse ponto, e eu vou voltar para as perguntas, a cotação do preço de referência, da pesquisa de preço, ela traz incentivos diferentes da cotação para a contratação direta, tá? Então, respondendo a questão, neste caso, o comprador pode justificar o preço transacional ou a equipe deve refazer a pesquisa inicial? Veja, Cristiane, na minha opinião, pode. Você teve uma pesquisa de preços, o ideal é que a sua pesquisa de preços, seu preço de referência, definisse um preço máximo superior para lhe dar resguardo, né? Ou a normatização defina que quem vai dar mesmo o preço transacional vai ser essa cotação no caso da dispensa, né? E aí, ter a informação da minha pesquisa de preços vai ser um elemento de informação para eu avaliar. Está muito distante? Por que está distante? Será que essa cotação ela foi manipulada? Então, vamos fazer de novo? Porque, veja, quando você faz a cotação eletrônica, na dispensa eletrônica, né, e todo mundo apresentou o preço, é aquele, pessoal, o preço de mercado para administração. Não vai ser a pesquisa de preço que vai identificar o preço mais correto, não. Então, a gente precisa entender a pesquisa de preço como um elemento de transmissão de informação para o próprio órgão público, né? Não como definidor do preço transacional, porque é impossível que ela faça isso, tá? Vera falou aqui que precisa de treinamento do banco de preços, né? Boa, Vera. Eu também vou pedir também um para a Fran, até para... Vamos marcar, estou conversando com o pessoal aqui. Para usar na minha... João Júnior falou, por favor, comente sobre o realinhamento de preços da ata e seus critérios. Poxa, João, a gente ia passar um tempo aqui. Dá uma olhada no artigo, tá bacana, dá uma olhada lá no site, mas eu te diria assim, basicamente, nós apresentamos 3 propostas não ortodoxas, né? Quais são as propostas? Primeiro, tem uma atualização de preço, que não é reajuste, pode ser por índice, mas não é reajuste, então eu não preciso me submeter à anualidade. Segunda, usar tabelas referenciais, aquilo que eu chamo de tabelas referenciais dinâmicas, que são, por exemplo, o SINAP atualizável durante a vigência da ata, uma tabela referencial atualizável, por exemplo, a tabela da ANP para combustível, né? Então, eu posso usar a tabela referencial atualizável durante a vigência da ata. É uma segunda solução. E a terceira solução, na minha opinião, é a criação de um jogo entre licitantes, tá? Entre os fornecedores registrados na ata. Eu explico no artigo, né? Se der tempo, eu vou falar um pouquinho lá no Congresso. Mas é uma solução para mim, né? Que a gente propõe. Tá? Outra pergunta. Rogério, a pesquisa de preço para renovação de contratos deverá ser feita com base em propostas comerciais que refletem o real preço praticado reflete o real preço praticado no mercado por preços públicos negociados praticados por demais órgãos de administração pública. Rogério, na minha opinião, não era nem para a gente fazer pesquisa de preço para renovação de contrato, tá? Podemos fazer, não como obrigação, sim como busca de informação. Porque essa é a coisa bacana da pesquisa de preço. Qual é o erro do raciocínio burocrático? É que a gente pensa que a pesquisa de preço vai dizer qual é o preço que eu posso contratar. Não é para ser essa função. A função é me dar referência. Então, Rony, explica direito. Olha só, participamos de uma licitação, né? Participamos de uma licitação. Vamos supor que eu ganhei a licitação, meu preço é mais baixo que o de Eduardo. Eu ganhei a licitação, né? Ganhei a licitação. Aí, depois, na hora da renovação do meu contrato de serviço continuado, Fran pede uma cotação a Eduardo, que tinha um preço mais alto na hora da licitação. Para Eduardo apresentar uma cotação, uma pesquisa de preço, para Fran, que Eduardo sabe que está fazendo isso para renovar ou não meu contrato. Olhem para Eduardo e esse rosto de bom moço dele, de pessoa generosa. Ele é meu concorrente no mercado. Você acha que ele vai apresentar um preço maior que o meu para me ajudar a renovar o contrato com o Fran? Ou vocês acham que ele vai apresentar um preço menor que o meu contratado para atrapalhar a minha relação contratual com o Fran?
que é que vocês acham? Olhem o rosto generoso dele. Naturalmente, ele vai botar um preço menor para não renovar o contrato. E ele, na licitação, vai ter um preço maior de novo. E pode, não é problema, porque na hora da licitação o preço muda. O preço é outro. As condições que envolvem a contratação são outras. Então, eu particularmente acho que ele nem deveria fazer, Rogério, a não ser como elemento de informação. Poxa, tem um contrato com o Rony, deixa eu ver no mercado aqui, e aí eu acho que a cotação do fornecedor não é uma boa, né? Vou usar outros elementos, vou ver preço praticado com outros mercados. Você pega o banco de preços, aí você vê quanto é que o Rony está fornecendo esse serviço para outros, que a Fran me falou, que tem essa função no banco de preços. Né? Ele olha, quanto é que o Rony está oferecendo esse serviço para os outros órgãos? Aí é uma sacanagem isso com o pobre fornecedor. Né? Entrega o jogo do fornecedor. Aí ela já negocia na renovação ou não renova. Então, veja, a pesquisa de preço, pessoal, eu volto àquilo que eu falei no início, ela é um instrumento de busca de informação, para ter referência fidedigna, para negociar, se renova ou não renova, para baixar preço, para um aditivo, para uma alteração contratual, para uma licitação. Então, é buscar informação. Tá? Aqui da Érica, estou vendo você aí também, onipresente. Um abração. Mudei aqui para a turma Danuse também, Renata. Então, aí assim, eu acho, Anastácia já está com a camisa do Banco de Preços? Está certo, Anastácia. É do Banco de Preços, Anastácia? Super uniformizada, Anastácia. Tá vendo? Eu não tenho essa camisa, Anastácia. Tá vendo? Para mim, a Fran não manda. A gente precisa providenciar. Eu achei também que realmente foi muita informação não ter chegado, porque nós somos vizinhos. Chegou para mim, não chegou para vós, Micer, né? Então, É que assim... ela só manda para as pessoas importantes. Mas vai chegar. A minha vai chegar. Vou pegar no CBP, eu vou pegar, viu? É porque eu sou funcionária do Banco de Preços, é porque o senhor não sabe. Valeu, minha amiga, valeu. Pois, Fran, no CBP eu vou cobrar, viu? Combinado. Por isso que ela chegou aí, que eu vou te entregar pessoalmente. Valeu. Entendeu? Rogério, sobre isso de não fazer para... Veja, eu acho que é interessante fazer, não como obrigação, mas como busca de elemento de informação estratégico, tá? E mais recentemente, nós tivemos manifestações da AGU nesse sentido. Eu acho que o número está certo, mas parecer 04/2018 da PGF, do DEPCONS da PGF, e depois o parecer, esse eu tenho certeza do número, 01/2019, que foi eu que fiz, pela Consultoria Geral da União. A gente defendendo que não é obrigado fazer essa pesquisa de preço, seja em serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, que até a própria IN 05 admite, não fazer obrigatoriamente, seja nos serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra. Por quê? Porque eu achei o meu preço transacional na licitação. Se eu pegar esse preço transacional e atualizar, ele é uma referência muito fidedigna do meu preço de mercado atual. Não necessariamente, por quê? Porque eu posso ter oscilação de mercado. Aí é estratégico fazer a pesquisa de preço, não como condição para renovar, mas para buscar informação. Porque aí, se eu identifico que houve uma variação, uma oscilação de mercado para baixo, aí vai ser estratégico não renovar o meu contrato. Né? Não necessariamente é obrigatório. Né? A gente tem que ver que a própria licitação ela tem custos. Tá? E aí a gente entra no terceiro ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tenho do Vitor aqui. No caso do órgão requisitando não saber qual modalidade vai ser aplicada, se dispensa de valor ou pregão eletrônico. Resta prejudicada essa pesquisa de mercado com fornecedores, caso haja menção de compra direta, no caso da adesão de instauração de processo por pregão eletrônico. Boa, Vitor. Eu acho que não é justo que a gente engane o fornecedor, né, Vitor? Quando a gente fazia a cotação para a contratação direta, não era a pesquisa de preço. Vejam, a lei não falava em pesquisa de preço para a contratação direta. Na prática, nós substituíamos a pesquisa de preço apenas pela cotação. Até teve um debate, né, teve muita discussão com a dispensa eletrônica, que o pessoal falou, não, a dispensa eletrônica está desvirtuando a contratação direta, né, com aquele lance, está transformando numa modalidade licitatória. Desculpa quem pensa diferente, mas sempre foi competição. Sempre foi. O que é licitação, pessoal? O que é a licitação? Licitação nada mais é do que um trajeto. Licitação nada mais é
num trajeto. O ruim de passar para o segundo quadro é que eu não me vejo, né? Que eu estou lá no primeiro. Mas eu vejo vocês. Licitação é o trajeto. Então, se eu sair, tiver qualquer coisa, vocês me avisam. Licitação é um trajeto entre a necessidade da administração e a escolha do fornecedor apto, o melhor possível, apto a atendê-la. A melhor proposta possível no mercado para atender a necessidade, respeitando os princípios que conformam a administração, como isonomia, como vantajosidade, impessoalidade, finalidade pública. Não é isso que é licitação? Um caminho entre a necessidade da administração de ter que contratar algo no mercado para atender a demanda administrativa e a escolha do fornecedor, com preço, condição, para esse atendimento. Não é isso que é licitação? Então, vocês concordam que eu posso definir que licitação é um trajeto entre a necessidade da administração contratual, aquilo que eu chamo de pretensão contratual da administração, e a escolha do fornecedor apto a atendê-la. Não é isso? E o que é a contratação direta? Se não é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que na licitação o caminho é esse aqui. Na contratação direta o caminho é esse. É um atalho, é um caminho mais curto, é um caminho otimizado. Mas a licitação a contratação direta é uma modalidade anômala. O professor Marcelo Filho já defendia isso há muito tempo na sua obra, na clássica obra. É uma modalidade anômala. Né? Na inexigibilidade é que é mais complicado, porque a gente tem esse trajeto, mas não tem propriamente uma competição, porque nós entendemos que a competição é inviável. Mas é esse mesmo trajeto da licitação. Então, por exemplo, quando a gente fazia a cotação para dispensa, a justificativa de preço, eu pegava o preço de Danúzio, o preço de Érica e o preço de Ana Paula, eles me davam lá, mandavam para mim o preço delas, eu ia escolher, por exemplo, o preço de Danúzio é 3 vezes mais caro, e vamos imaginar que a qualificação das 3 é a mesma. Como é que eu ia escolher Danúzio? Respeitando esses princípios. Impessoalidade, né? Vantajosidade, isonomia, como é que eu ia justificar isso? Vamos imaginar que Érica é minha prima. Eu podia contratar minha irmã, eu posso contratar a Érica? Por dispensa? Não, porque é o mesmo trajeto, só que é um trajeto otimizado. É um trajeto otimizado. Tá? Então, antes nós não fazíamos a pesquisa, não precisávamos pela lei. Agora, pela lei, nós precisaremos fazer a pesquisa. Então, nós precisaremos ter a pesquisa e teremos a cotação. Tá, Vitor? Respondendo a você. Então, na contratação direta, você não vai ter, então, esse problema de fazer uma cotação para a contratação direta e depois usá-la na licitação. Isso não vai acontecer. Se você for fazer pesquisa de preço com cotação, vai ser nesse momento, pela lei, pessoal, estou dando o texto da lei, e na hora da contratação direta, você vai buscar preço com o fornecedor, seja na dispensa eletrônica, né, no sistema eletrônico, seja no presencial, enviando lá, né, o pedido para que eles apresentem propostas. Mas aí, o que aconteceu? Né? Aí, o que aconteceu? Se a lei parece indicar que eu devo fazer sempre a pesquisa de preços, além dessa busca já direta da cotação, né, um texto infeliz da lei, a IN 65, ela construiu uma solução. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. E aí, onde eu falei que, em um determinado momento, a IN foi contra a legem. Né? Porque o que é que diz? Eu vou abrir o texto dos dois para ler para vocês. Né? Na aula a gente não tem um slide. Então, deixa eu abrir o texto no Word aqui da lei e depois da IN. O que é que diz lá na lei, naquele dispositivo que eu falei, o parágrafo 4, 23? Nas contratações diretas, ou por inexigibilidade, por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do jeito para o primeiro, segundo e terceiro, quer dizer, quando não for possível fazer a pesquisa de preços com parâmetros, do jeito que a lei falou, veja, não for possível, olha que nome pesado, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para os outros contratantes por período de até um ano anterior à data de contratação pela administração, vírgula, e aí vamos destacar isso, ou por outro meio idôneo. E aqui é a solução que a normatização pode entrar para melhorar esse texto infeliz da lei. Porque, pelo texto infeliz da lei, o que acontece é o seguinte, todas as contratações diretas, você, via de regra, vai fazer pesquisa de preço. E a exceção é não fazer pesquisa de preço, que vai ser na inexigibilidade.
Porque no resto, em todos eles é possível, pessoal. Em todas as outras situações de contratação direta, é possível, em princípio, a não ser que a normatização amplie, dê mais segurança ao gestor. Por exemplo, a gente vai falar depois, a emergência, dispensa emergencial. Não dá para parar para ficar fazendo a pesquisa de preço tradicional na dispensa emergencial. Eu tenho que resolver o problema. Então, o modelo antigo do TCU, para mim, era muito mais interessante. Aí, vamos agora abrir a IN. Aqui a IN. Então, o que é que a lei fala? Eu tenho que fazer sempre pesquisa de preço nas contratações diretas. Se for impossível, aí eu vou pegar nota fiscal do fornecedor. 3 notas fiscais no prazo de 1 ano. Aí, o que é que a IN fala, IN 65? Né? Lá no parágrafo 4º do artigo aí, no parágrafo 4º. Na hipótese de dispensa de licitação com base no inciso 1 e 2 do artigo 65, dispensa de pequeno valor, a estimativa de preço poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa. Eureka! O que é que a ação normativa fez? Ela está dizendo, na dispensa de pequeno valor, você faz o que o TCU falava. Porque essa pesquisa de preço concomitante à cotação é pegar e dizer, ao invés de fazer a pesquisa de preço, eu vou mandar o preço o pedido de proposta para Marisa, para Viviane e para Indianara, para elas me dizerem quanto é que elas me fornecem. É o que o TCU falava para as dispensas. E por que é contra a lei? Porque essa solução não está na lei. A ação normativa esgarçou o que estava na lei. Eu, particularmente, acho que eu gosto muito disso. Tá? Eu gostei muito da solução. Então, eu espero que ninguém invalide o que está na ação normativa. Pelo contrário, eu espero que a jurisprudência fortaleça essa opção dada pela ação normativa. Tá? Porque ela está dando a solução que é, na minha opinião, a solução mais eficiente, porque essa cotação ela é muito mais eficiente para entregar o preço, uma boa referência do preço de mercado, do que talvez até a pesquisa de preço tradicional. Tá? Professor, o Silvério levantou a mão. Silvério, você tem uma colocação referente a esse assunto? Cadê Silvério? Olá, boa tarde. Oi, Silvério, tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo bem, amigo. Na verdade, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de tirar com o senhor, se for possível. Eu sou de Roraima, eu trabalho na Secretaria de Estado do Índio, e a gente tem passado por algumas situações aqui que é justamente a respeito de licitações fracassadas, né? A gente chega a licitar por 2 vezes, fracassam, e daí a gente está começando a passar para esses procedimentos de aquisição direta, e a minha dúvida é com relação a isso. A gente está com uma situação aqui de uma dessas licitações que fracassou e que a gente está tentando agora fazer a compra direta. E aí a nossa colocação é assim, o processo de aquisição ele obedece ao mesmo procedimento da licitação, né, da última licitação. E aí a gente tem um valor referencial para o objeto, e na hora de fazer a aquisição direta, que a gente passa para a pesquisa de preços, a gente não consegue mais atingir aquele valor referencial. Você entende? Os preços já estão bem... Você fez a pesquisa de preço para a licitação, foi o deserto fracassada, você vai para a contratação direta. Isso. E na contratação direta você não consegue o preço que você tinha estimado para a licitação. Exatamente. E aí como é que a gente procede? Porque se eu não consigo atingir mais aquele preço, que já está ultrapassado, eu posso continuar a aquisição com o menor entre os preços que a gente adquiriu na pesquisa. O que se faz? Assim? Qual que seria o mais correto? Na minha opinião, olha como órgão de controle. Isso. Olha como órgão de controle. O órgão de controle vai olhar esse processo e o que ele vai dizer? Se colocou um preço de referência baixo para não atrair licitante para se contratar quem queria. É assim que ele vai olhar o processo. É assim que ele vai olhar o processo. Tá? Então, isso para mim pode ser mitigado se você usa a dispensa eletrônica. A dispensa eletrônica, pessoal, e eu espero que a gente use muito ela, porque a dispensa eletrônica ela vai proteger muito os gestores. Porque qual é o grande problema do risco da contratação direta para o gestor? É a leitura do controlador dizer, olha, a contratação direta buscou beneficiar esse contratado. A escolha foi ilegítima. Quando a gente coloca o processo eletrônico, você mitiga esse risco.
que eu coloquei para todo mundo. O Silvério colocou para todo mundo. Mas, nesse caso específico, Silvério, eu diria que realizar a contratação direta baseado na licitação deserta ou fracassada, com esse preço superior, não, porque você está mexendo nas condições e a leitura do órgão será se definir uma estimativa de custo baixa para não atrair o mercado, para depois se contratar diretamente. Tá? Eu não acho que seja uma boa solução. Ok. Tá? Tem uma outra pergunta de Grécia, que ela fala da IN 73. IN 73, artigo 5º, inciso 2. Aquisições e contratações similares de outros entes públicos firmadas no período de até um ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Posso utilizar contratações similares de outros entes públicos repetindo o mesmo fornecedor? Bacana, curioso, né? Não há nenhum impedimento na lei anotar essa casuística aqui de Grécia. Interessante. Interessante. Veja, não há nenhuma, digamos, vedação na lei. Pessoal, para vocês, não sei se... Vai. Engraçado, eu não consigo copiar. Fran, depois de me mandar as perguntas de todo mundo, eu não consegui copiar aqui. Sim, a gente consegue importar do chat, não consegue copiar do Zoom, né? Copiar e colar as perguntas. Não consegui. Aí depois, se você puder me mandar as perguntas, que tem várias interessantes. Olha, então, para quem não entendeu, o que é que Grécia está falando? Um dos parâmetros lá para pesquisa de preço na IN 73 é contratações similares feitas por outros entes públicos. Aí ela entrou lá no banco de preços e conseguiu, né? Sei lá, 3 atas, 3 contratações, 3 preços por órgãos públicos. Mas olha a coincidência, era a mesma empresa. Ela pode usar isso que ela está perguntando. Isso é uma referência? Veja, se é um mercado de baixa competitividade, eu acho que é uma boa referência, sim. Eu acho que é uma boa referência. É um mercado de poucas empresas, né? Tipo telefonia, é uma boa referência. É uma boa referência. Se é um mercado de alta competitividade, talvez não seja uma referência tão fidedigna, né? Você está restringindo essa tua aferição ao preço de um fornecedor. Tá? Então, veja como preço é dinâmico. O mais importante que tentar decorar as coisas é a gente entender as coisas, compreender a lógica. Então, pergunta interessantíssima. Tá? Eu diria que, dependendo do mercado, tranquilíssimo, fidedigno, sem problema nenhum, mas se é um mercado de alta competição, eu buscaria outras fontes. Tá? Eu buscaria outras fontes. Agora, tem muitos mercados que têm poucos fornecedores, até às vezes pela especificidade do que está se fornecendo, e aí não é uma bobagem criticar a repetição do fornecedor, na minha opinião. Tá? Na minha opinião. No caso de licitação fracassada... foi de Silvério. Silvério, eu estou atrasado nas perguntas, então. A pesquisa de preço para renovação de contratos deverá ser feita com base em propostas comerciais. Olha, aproveitando até a pergunta de Grécia, olha que coisa bacana, que não... Eu comento isso no livro. Né? A nova lei de licitações, a IN 73, e até é uma das coisas boas da IN 65, a nova lei de licitações deixava claro, né? Outros órgãos públicos. Outros órgãos públicos. Quando você vai para a lei 14.133 e para a IN 65, deixa eu abrir novamente a IN 65. O que é que diz a IN 65 quando ela fala lá dos parâmetros? Né? Contratações similares feitas pela administração pública ou concluídas no período de um ano anterior à data de pesquisa de preços. Então, ela não fala outros órgãos, ela fala pela administração pública. E o seu órgão é a administração pública. E aí nós podemos ter, para fazer a nossa referência aqui, nossa cesta, tem um preço facinho. Eu pego o meu próprio preço e atualizo. Pego aquele contrato que eu fiz há um ano atrás e atualizo com o índice do mercado. Olha, eu já tenho uma das 3 referências, né? Para quem gosta do número 3. Eu já tenho uma com baixíssimo custo transacional. Aí acho mais uma ata, pego mais uma cotação, né, outro preço público. Tá? Interessante. No caso de licitação fracassada, na contratação direta deve-se manter o preço referencial do objeto indicado no último... desculpa, é de Silvério. Rogério, a pesquisa de preço para renovação de contratos deverá ser feita com base em propostas comerciais que refletem o real preço praticado no mercado ou por preços públicos negociados praticados por demais órgãos da administração pública. Rogério,
a proposta comercial não necessariamente vai refletir o real preço do mercado. É o exemplo que eu falei do Eduardo, que ele vai apresentar um preço menor do que o preço de reserva dele para atrapalhar a minha renovação. Não necessariamente. Eu acho que ela é muito infidedigna. Inclusive, isso consta em acórdão TCU, né? O acórdão TCU que tratou sobre isso nos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, acórdão 1214 de 2013, né? Foi decorrente de um trabalho feito por um grupo de trabalho que envolveu os servidores da AGU, salvo engano, também da Polícia Federal, do TCU, da CGU, acho que tinham auditores também, desculpe se eu esqueci algum órgão, em que eles ponderavam, olha, a gente está perdendo, cometendo um equívoco grande. A gente busca o preço transacional na licitação, acha o preço transacional, aí 12 meses depois a gente faz cotação com o fornecedor. E é um preço que ele sequer se vincula. É meio que aquela brincadeira do Silvio Santos, né? Você troca o carro pela escova de dentes, aí sim, porque ele sequer vincula. Eduardo apresentou a cotação baixa e na licitação ele pode ter um outro preço. E você perdeu o contrato que estava funcionando. Mas aí é uma leitura equivocada do texto do artigo 57 da Lei 8.666. Mas eu não vou entrar muito nesse... Mas era uma leitura, na minha opinião, que foi feita equivocada do artigo 57 da Lei 8.666 no passado. Rony, a gente está indo para o encerramento já? O Joir tem uma pergunta aqui, levantou a mão. Joir. Pode falar, Joir, fica à vontade. Está me ouvindo, professor? Estou, amigo, pode falar. A minha dúvida é a seguinte: se a cotação direta com o fornecedor, né, para o procedimento licitatório, se ele não é um parâmetro fidedigno para a realidade de momento do preço que está sendo praticado, como é que a gente vai proceder frente ao inciso 7º do artigo 24 da 8.666, quando na licitação o valor final, depois dos lances e depois da negociação com o pregoeiro, se esse valor for maior do que aquela proposta que foi obtida quando a administração estava fazendo o preço de referência? Se aquela empresa consultada reúne condição de habilitação para fornecimento para a administração. Tá, Joir. Entendeu a pergunta, professor? Eu entendi a pergunta. Então, eu busquei o preço de referência. Esse preço de referência, qual é a função dele? Me dá uma referência do preço de mercado. Olha, para a gente ver como as coisas são simples, às vezes é que a nossa burocracia complica. A gente faz isso na vida real. Silvério quer me vender o carro dele. Qual é o carro? Sei lá, uma Pajero. Desejando ser coisa boa, uma Hilux. A Silvério quer me vender uma Hilux. Achei massa, fui passear com o Silvério, achei o carro muito bacana. Quero comprar. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a negociação com o Silvério? Qualquer um vai fazer. Joir vai fazer, se entrar nessa tentativa de negociação. Vai fazer uma pesquisa, entrar lá no site de carros. Quanto é que está mais ou menos esse carro aqui? Aí vai ver lá, poxa, o preço está, sei lá, X. E aí eu entro na negociação com o Silvério. A gente faz isso na vida privada. Você vai comprar uma casa, você vai comprar um apartamento. Você ficou interessado no apartamento de Eduardo. O que é que você vai fazer? Qual é o primeiro passo lógico que você vai fazer? Quanto é que custa mais ou menos um apartamento desse naquela localidade? Você vai buscar a referência. Essa é a função da pesquisa de preço. É me dar uma referência fidedigna. No caso da administração pública, como nós temos agentes públicos que agem em nome do poder público, nós temos também a questão daquilo que eu falei, o dilema agente principal. Então, também tento evitar o risco do dilema de agência, né? Do servidor agir por interesses próprios em termos de corrupção, e não pelo interesse público. Mas, basicamente, é isso, é ter uma referência fidedigna. Aí, na tua pergunta, o que é que aconteceu? Eu busquei um preço de referência que não foi eficiente. E, veja, a maioria não é. A gente não consegue identificar o preço, às vezes, de mercado, né? Tanto que tem licitação deserta e fracassada, tanto tem licitação, né? O Congresso Brasileiro de Pregoeiros do ano passado, o Udimar me chamou para premiar um órgão, uma pregoeira que conseguiu um deságio de 70%. A pesquisa de preço foi X, o órgão contratou por 30% de X. O professor, não, na verdade, a minha pergunta é no sentido assim, foi feita uma pesquisa de preço, eu obtive um preço referencial e fui com esse preço referencial para a licitação. O resultado da minha licitação, o preço que eu obtive... O preço foi maior. Não. Eu tenho na pesquisa de preço um preço melhor do que o que eu tive na licitação.
entendeu? Eu tenho um preço de um fornecedor que consegue me fornecer, e aí, pela força do inciso 7º do artigo 24, se o licitante não baixar esse preço, eu tenho que fazer a contratação direta. Não é isso? Não, aí você vai... Se ele não baixou o preço, você não vai poder contratar, porque você não definiu o teto. Eu defini o teto, mas você eu não tenho vai contratar o resultado da licitação. Aí que você vai usar a licitação deserta ou fracassada. Então, aí... eu defini o teto usando a mediana, o preço médio. Acontece que eu tenho uma proposta, na hora dessa formação de preço, eu tenho uma proposta que é mais baixo do que essa média, e a licitação não chegou nesse valor. E essa empresa que me forneceu, ela tem condição de me fornecer direto. Só que ela não participou da licitação. Sim, ela não é obrigada a participar da licitação. Nesse caso, Joey, veja, nesse caso, diferente daquela questão de Silvério, é legítima a dispensa. Por quê? Porque você está contratando mais barato. Então, ninguém vai reclamar porque você está contratando mais barato. A pergunta de Silvério era diferente, porque eu estava, na hipótese da dispensa deserto, por licitação deserta, eu estava contratando mais caro do que foi o teto da licitação. Aí eu disse que haveria um grande risco. Nesse seu exemplo, é o inverso. Não há esse risco, né? Digamos, a situação usual da dispensa por licitação deserta ou fracassada. Tá? Nesse caso, fracassada. Né? Nesse caso, licitação fracassada. Tá bom? Tá bom, tem uma obrigado. pergunta aqui, por nada. Posso fazer uma pergunta? Pode. Vamos para a saideira, hein, Rony? Coisa rápida. Duas. Então, Fala, Paula. eu não estou conseguindo ligar aqui minha câmera. Nós temos um convênio com o Ministério de Agricultura para aquisição de um trator. Já publicamos 3 vezes essa licitação, fizemos novas pesquisas de preço, colocamos o referencial, só que mesmo assim as empresas questionam que ainda está com valor abaixo. Teve uma empresa que a gente entrou em contato e tudo e não quiseram fechar por conta de R$30 mil. Só que assim, quanto mais alta a proposta, é mais custo para o município, porque o valor do convênio já está determinado, esse convênio de 2019. Existe alguma possibilidade da gente pedir essa reavaliação de valor perante ao Ministério, por ser emenda parlamentar? Eu acho que a gente teria que dar uma analisada no próprio instrumento convenial. Tá? No próprio instrumento convenial. Provavelmente o instrumento convenial possa até permitir que você compre mais sem um recurso federal, né? O município complementando o recurso. É isso que a gente não queria. Porque, no caso, o município ele vai arcar com mais de 50%. Porque o valor da época, né? Ainda mais diante. Muito provavelmente, o que a gente teve uma mudança no preço de mercado e até, eu não entendo o mercado de trator, mas é algo intuitivo. Se aconteceu um pouco do que aconteceu com o carro, e a gente viu o que aconteceu com o carro, né? Com o preço do carro nos últimos 2, 3 anos, houve um aumento enorme do preço por diversos fatores. Várias datas de ajuste de preço para carros que estão enfrentando, que a gente está enfrentando problemas na administração pública. Só para o senhor ter noção, a nossa emenda foi de 550 mil. Nós colocamos já com referencial de 1.300.000 e a gente não conseguiu fechar. A diferença é muito grande. O mercado mudou muito. Veja como o preço é dinâmico. E às vezes, mas é porque as empresas estão cobrando mais caro. Não, pessoal, houve mudança no preço do mercado. Então, só para me concluir, como a gente já publicou as 3 vezes o pregão eletrônico e todos os 3 deram deserto, o que é que a gente faria nesse momento? Você tem uma hipótese de contratação direta, para licitação deserta ou para licitação fracassada, mas, como a gente conversou com o Jair e com o Silvério, ela não legitima que você compre acima do preço solicitado. Abaixo é possível. Então, você pode ir para uma proposta de contratação direta tentando contratar abaixo do preço estimado na licitação. Tá? Nesse caso, as mesmas condições. Mas, cuidado, tem que ser mantidas as mesmas condições. Seria aqui fundamentação legal lá do artigo 24, só para me anotar. Sim, ou na nova lei de licitações, do artigo 75, né? 75, 76. Mas Pronto, vou dar uma olhada. É que eu sou daqui de Andaraí, Chapada Diamantina. Município pequeno. E assim, eu sou controle interno e está sendo, na verdade, um desafio muito grande porque o pessoal não queria ter o hábito de estar trabalhando com eletrônico.
Então, foi uma coisa que eu comecei a exigir no início, foi um enfrentamento, mas agora eles começaram a entender. Então, a gente E aí, só olha está... só, aí, Paulo, para finalizar, vejam, se a gente faz essa contratação direta, e aí a coisa boa da dispensa eletrônica, né? Todo mundo, Isso. você, Silvério, Joí, todo mundo preocupado, Rony, puxa, será que é arriscado? A gente tem preocupação. Hoje, a gente que trabalha com licitação e contratação pública, ele vive preocupado, ele quer fazer tudo Exato. certo, para evitar uma crítica, né, do órgão de controle. Se eu uso a dispensa eletrônica, eu afasto, dificulto muito o risco de crítica, porque eu tenho um procedimento de disputa. O procedimento, pessoal, ele legitima. Olha só, eu faço a licitação, todo procedimento licitatório, e compro um produto por valor 300. Mas, no outro dia, o auditor fez uma pesquisa no Mercado Livre e viu que aquele produto estava 250. Ele pode dizer que o meu preço é ilegítimo, que a minha cotação foi ilegal? Não. Porque o procedimento ele protege. Então, a dispensa eletrônica ela tem essa riqueza. Como ela vai abrir para o mercado a pretensão na contratação direta, ela vai proteger eventuais discussões, né, sobre desvio, beneficiamento. Tá? Antes de terminar, eu peço desculpa, eu não consegui finalizar todas as perguntas, e eram algumas. Peço desculpas. O número do parecer da AGU, da não obrigatoriedade da pesquisa de preços, é 04/2018, do DEPCONS da PGF, e o meu foi 01/2019, foi 03/2019, agora eu fiquei confuso. Mas os dois estão no meu site. Tá? Estão no livro, eu cito no livro, e estão no meu site também. Tá? Pesquisa de preço para troca de marca, a resposta também me interessa muito. Pesquisa de preço para troca de marca. Eu não entendi muito bem como seria isso, não entendi. Pesquisa de preço para troca de marca, não sei se é fazer uma alteração na contratação, alteração qualitativa, eu fazer pesquisa de preço para isso, não sei se seria essa pergunta. Tem várias perguntas aqui. Eu passei por uma situação assim, professor. José Expedito do Serpro. Esse caso aí da pesquisa de preço, tá? Aqui eu estava contratando uma licença de subscrição para IDS, né, que é uma solução de segurança. Então tinha uma marca, que é um fabricante chamado Proofpoint, e tem uma outra que é da Cisco. Eu tive que ir para o mercado, saber quem são os fabricantes que fornecem esse tipo de solução, e conseguimos mudar, tá? Para um outro fabricante. É uma das possíveis utilidades também de fazer essa pesquisa. Boa, excelente exemplo, obrigado. Porque a pesquisa, e olha que função interessante, como é bom você ter uma ferramenta que lhe permita fazer isso sem tanto custo transacional rápido, porque a pesquisa de preço é essa a função dela é te dar informação, não é encontrar o preço transacional, isso que vai dar é a licitação, é a contratação direta, a dispensa eletrônica, é te dar informação. Tá? E para a gente fechar, desculpa que eu não consegui responder todas as perguntas, Fernando, peço desculpa, para finalizar, dos 2 pontos que faltaram, deixa eu ver aqui, a gente falou sobre a justificativa de preço, a dispensa, justificativa de preço e dispensa de pequeno valor, lembrando que a IN 65, ela cria ela faz esse esgarçamento na lei, a lei fala que eu tenho que usar os parâmetros do artigo 23, né? E apenas quando for impossível, eu vou para a nota fiscal. Aí a ação normativa diz, para a dispensa de pequeno valor, não, faço concomitante. O que é que ela está falando ao dizer isso? Vai dizer, não, a pesquisa de preço vai ser a própria cotação. Olha que muito interessante. Esgarçou o texto legal, mas, na minha opinião, é uma solução melhor do que o texto legal, mais eficiente, e vamos ver como é que a jurisprudência vai tratar sobre isso. Eu espero que ela não questione. Agora, é claramente uma regra materialmente específica. Estados e municípios podem corrigir, na minha opinião, essa falha da Lei 14.133. O outro ponto foi justificativa de preço e contratação emergencial. Pessoal, tudo isso que a gente falou vale para a contratação emergencial. Agora, vamos normatizar. Olha, os nossos queridos colegas de Minas Gerais, da Bahia, né, agora está se alastrando para outros estados, vivenciaram recentemente tragédias por conta das chuvas. Né? Imagine aqueles prefeitos, né, os gestores públicos, os agentes públicos que trabalham com contratação pública em municípios como Itabuna, na Bahia, que foi devastada pelas águas. Não dá para parar 2 meses para fazer pesquisa de preços, não.
para fazer uma contratação emergencial. É PEBUF, tem que contratar. Sob pena de estarmos desrespeitando a competência que foi dada para o exercício da função pública. Então, a contratação tem que ser eficiente, ágil, para solucionar o problema daquelas pessoas que perderam moradia, que precisam de medicamento, que precisam de alimentos. Né? Então, a estimativa de custo tem que ser feita de maneira eficiente, ou usando uma ferramenta tecnológica que me permita isso, no caso do BP, ou eu tenho que normatizar para criar outras formas eficientes de atender a necessidade de justificar o preço da contratação, né? Que isso realmente eu preciso. E o outro ponto foi justificativa de preço e inviabilidade de competição. Para inviabilidade de competição, o modelo, o formato preferencial dado pela jurisprudência, e que, na minha opinião, continua na lei e na sua normativa, é pegar o preço do fornecedor. Né? Então, eu vou contratar Eduardo para um curso. Então, eu peço 3 preços de Eduardo, 3 notas fiscais de Eduardo. Né? 3 notas fiscais para saber se esse preço, o preço que ele está me oferecendo na proposta é condizente com o que ele está oferecendo para os outros. Né? Ou, para o banco de preço, eu vou pedir a Fran 3 preços para contratar por inegibilidade, para ver se o preço que a Fran está cobrando para a minha organização é o preço que ela costuma cobrar para as outras organizações. Tá? Para as outras organizações. Quando a gente está falando de ferramenta tecnológica como banco de preço, não tem muito problema, porque o preço é único, né? Não há mudança. Quando a gente está falando para serviços, esse modelo cristalizado para a jurisprudência do TCU não é necessariamente eficiente. Não é necessariamente eficiente. E eu tenho um artigo publicado com a professora Gabriela Pécio, eu acho até que está na página do Banco de Preços também, né, Fran? Acho que até a Gabi publicou, a Fran publicou no Solicita. A gente vai publicar agora no Solicita, Pronto. O que a gente mostra? É que, olha, vamos voltar aqui aos incentivos, né? Voltemos aqui ao meu querido amigo Eduardo Guimarães, com sua generosidade. Vamos imaginar, Eduardo tem 10 notas fiscais do mesmo serviço, capacitação, sei lá, 16 horas, 8 horas. Né? E aí eu digo, Eduardo, para ver se esse seu preço é um preço bom, justo, você está me oferecendo o preço dos outros, me traga 3 notas fiscais de outros cursos que você forneceu. Né? Então, olhem para Eduardo e digam, vocês acham que ele vai colocar os 3 mais baratos ou os 3 mais caros? Não necessariamente o preço dele é o mais caro, pode ser que ele bote um preço melhor do que essas 3 notas fiscais, mas para justificar, você acha que ele vai usar a referência mais baixa que ele tem? Não, olha, quando incentivo, não é nada de errado. Né? Ele vai fazer, pode até me fornecer mais barato do que essas 3 notas, mas ele vai mostrar que o preço dele é mais caro do que aquele que ele está me fornecendo. E ele tem esse controle. A assimetria, nessa relação com a assimetria de informação, ele tem esse conhecimento, eu não tenho. Então, e aí é o que eu e Gabi defendemos no artigo, que é um erro da jurisprudência do TCU. O TCU diz que se há inviabilidade de competição, não posso fazer a pesquisa, outros modelos de pesquisa. Desculpa, está errado. A nota fiscal, esse modelo, é o preferencial, mas nada impede que eu não faça uma pesquisa para ter informação. Então, Eduardo me trouxe as 3 notas fiscais. Puxa vida, mas deixa eu pegar um outro professor que também seja referência nessa área. Eduardo é inviável a competição, é Eduardo que atende a necessidade do meu órgão. Não dá para licitar isso. Tá? Esse nível de expertise não funciona na licitação, licitar esse nível de expertise. Mas deixa eu ver aqui quanto um outro professor que atua nessa área, ele tem feito esses cursos, elaborado esses cursos. Né? Vamos ver para esse Rony, para esses cursos. Mas, poxa, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu tenho uma informação para saber que Eduardo está me dando uma referência fidedigna de preço. Então, a gente, obviamente, fala isso de maneira mais completa no artigo, né? Quando publicar no Solicita, a Fran manda para vocês. Tá bom, pessoal? Então, peço desculpas, né? Novamente agradecendo a Antônio Américo, nosso Capitão América, a Fabiana, a Silvério, Catherine, a Eduardo, a Fran, querida Fran, minha amiga Thaís, Ediane, Lília, Tarcísio, José Expedito, Paulo, meu amigo Paulo, Érica, Renata, Sandro, iPhone, Viviane, Cleomar, Thaisa, Cíntia, João Gabriel, Robson, Ana, Vera, Wallace. Deixa eu ver, tem mais gente na terceira quadra? Não tem.
Não tem. Então, agradecendo muito a vocês, Thaisa, obrigado mesmo, Beto, obrigado pela audiência, pela presença de vocês. Espero ter tirado algumas dúvidas, o Wallace, né? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês sobre o tema, né? Infelizmente, se eu não conseguir pelo tempo, peço minhas desculpas, mas espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Espero ter fomentado tantas outras com vocês, e se nessa oportunidade não foi o suficiente, aí a gente, quem sabe, em breve, Weber, a gente se revê, né, para falar sobre outras dúvidas relacionadas às contratações e à pesquisa de preço. É um tema que eu particularmente gosto muito, né? Gosto muito de falar. Bom, Rony, obrigada, viu? Pedi 1 hora para você, a gente já está em 2 horas, praticamente, de live. Muito obrigada pelo seu tempo. Realmente, assim, a forma como que você transmite seu conhecimento é com tanta clareza que até as pessoas que às vezes têm dificuldade de entender o assunto fica mais fácil. Não é, turma? Vocês concordam comigo? Concordo. O professor Rony, o professor Eduardo também, que já teve o prazer de participar de algum curso com ele, são fora de série. Falou de pesquisa de preços, está aqui nessa sala as pessoas que são referência no assunto, Rony Charles e Eduardo Guimarães. Então, tem muitas pessoas me perguntando aqui, Fran, vai ficar gravado? Não, onde que está gravado? Então, assim, deixa eu mostrar aqui para vocês aonde que vai ficar gravado. Estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Olha só, quem tem acesso ao banco de preços, quem é nosso usuário já, nós acabamos de incluir um novo menu aqui que se chama Mentoria. Através desse menu aqui, vocês conseguem fazer treinamentos para vocês poderem utilizar a ferramenta. Então, tem aqui, ó, a data que a gente vai ter os treinamentos e você pode se inscrever. Aí, quando você vem aqui em vídeo, você vai ter acesso, tá? Às lives. Aqui, manuais. E aqui algumas perguntas frequentes. Ai, gente, tô ruim da gripe. Tá? Que não seja Covid. Ali que vocês vão conseguir... Show Covid. Ali que vocês vão conseguir ter acesso à live e todas as informações, tá? Vou enviar, como muitas pessoas aqui falaram que não é meu setor que usa o sistema, a gente vai enviar o link da gravação no e-mail que vocês fizeram a inscrição também. Tá bom? Não tem certificado, é a live, né? Tem que fazer um curso completo lá com o Rony, com o Eduardo, para ter o certificado, certo? E também quero fazer o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais. Entra lá no Instagram do Banco de Preços, do professor Rony Charles, para vocês ficarem sabendo das próximas lives que a gente vai ter. Inclusive, a gente vai ter uma agora no dia 17, que a gente vai falar sobre normatização interna, tá? Eita, coisa boa, viu? Final do dia, a tosse vai piorando. Rony, você tinha uma surpresa também, não tinha? Quer que eu te lembre? Rony tinha me falado que as pessoas que ficassem até o final da live, nós iríamos fazer um sorteio de uma inscrição para um curso dele. Não, desculpa, não, foi, Fran, desculpa, minha cabeça, eu tenho um curso EAD sobre pesquisa de preços e eu ofereci realmente, Fran, desculpa minha cabeça, primeiro mandar um abraço para a turma do Tribunal de Justiça do Pará, né? Puxa vida, eu devia ter falado no início, né, Fran, para a turma ficar até o final, né? Não deixei de criar um incentivo. Pois é, lembrei agora também, mas vamos honrar as pessoas que ficaram aqui conosco até agora, né? Então, assim, gente, a gente vai pegar só as pessoas que mandaram comentário aqui no chat para fazer o sorteio, tá? Que a gente sabe que foram as pessoas que logaram e entraram aqui. Então, todo mundo que mandou um comentário aqui no chat, a gente vai pegar os nomes e a gente vai fazer o sorteio. É uma inscrição, Rony? É um curso EAD, acho que são 2h30 ou 3 sobre pesquisa de preços, né? E 3 cursos EAD. Olha aí, que beleza. Já que pesquisa de preço é tudo 3, né? 3, né? Está na lei, é 3. Então, vamos em homenagem aos 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo.
Três cursos EAD, espero que quem receba goste, tá? E aí, Fran me manda os nomes e eu peço para a equipe fazer a inscrição e mandar o link desse curso EAD, tá? Combinado. Fran. Então, a gente vai pegar todo mundo que mandou um comentário aqui no chat, a gente faz o sorteio e a equipe do Rony lá vai disponibilizar, então, 3 inscrições para 3 pessoas distintas aí para vocês fazerem a inscrição no curso, tá? Bacana. É que a gente fala, lá no curso dá para, digamos, falar com a normalização, mais pausado, né? Aqui, com as perguntas, a gente fica falando muito, talvez fica mais difícil até para vocês seguirem o raciocínio lógico, então, espero que quem faça o curso goste, né? Tem algumas provocações, mas aí a gente já fala mais dogmaticamente, né? O texto, como é que deve ser feito, enfim, o que é que tem que se cumprir, o que é que a jurisprudência fala. Espero que seja útil para vocês. Então, à sua disposição, minha querida amiga Fran, 3 cursos para o sorteio. Quero reiterar o agradecimento, eu realmente me empolguei, falei muito, acho que eu estou com saudade da aula, né? De janeiro parei, mas eu vou ter uma reunião agora, às 18 horas, eu vou ter que sair também. Tá? Agradeço muito, já mandei um abraço para a turma do Tribunal de Justiça do Pará. Obrigado a todo mundo que participou aqui, pessoal. Obrigado pela presença. Reitero o agradecimento a quem pôde abrir a câmera, né? A quem eu citei, peço desculpa, às vezes eu cito uma brincadeira para a gente movimentar um pouquinho, né, o gelo da distância, mas desejo a vocês muito sucesso, um feliz 2022, que continuem com cuidado, a gente ainda está no período graças a Deus, com a vacinação, a letalidade do vírus reduziu muito, mas ainda estamos tendo perdas relevantes, né? Queridos amigos têm tido perdas relevantes de pessoas amadas próximas, então é muito importante que a gente continue ainda se resguardando, continue se protegendo, né? Cuidando dos seus, né? E desejo a todos vocês um feliz 2022, muita saúde, muito sucesso, de muita pesquisa de preços pelo Banco de Preços. Tá, Fran? Isso aí, obrigada, professor, muito obrigada mesmo. Em breve a gente marca outro encontro como esse, tá certo? Até mais. Parabéns, um abraço. Até mais. Parabéns a todos. Tchau. Parabéns, Franciele. Obrigada. Então, pessoal, acho que melhoras, dá pra marcar uma live só de perguntas e respostas. O que vocês acham? Né? Porque eu vejo que vocês têm muitas dúvidas. A gente marca um encontro só para vocês trazerem as perguntas e a gente escolhe aí vários professores que entendem, que são fera no assunto, para vocês esclarecerem o que vocês acham. Maravilha, acho ótimo. Nota 10. Vamos fazer, então. Vamos marcar, então. E deixa eu aproveitar a presença do professor Eduardo aqui, porque nós temos um curso com ele de formação de preços na segunda-feira, dia 10 e dia 11, tá? Todos que são assinantes, usuários do Banco de Preços, vocês têm entrada gratuita nesse curso, tá? Então, veja aí na sua instituição para você poder participar. São 2 dias, são 2 manhãs, carga horária de 8 horas e tem certificado, tá? Então, veja aí na sua instituição, se você já utiliza a nossa ferramenta, que vocês têm acesso a esse curso diretamente com o professor Eduardo na segunda-feira, dia 10 e 11. Quem já fez, tenho certeza que gostou, vale muito a pena fazer. O professor também esmiuça ali a pesquisa de preços no detalhe, né, professor? Sim, Fran, só lembrando que essa semana não vai ser segunda, não, vai ser quinta e sexta, 10 e 11. Ah, tô calendário aqui de janeiro. Ai, oi? Exatamente. A gente já chegamos em fevereiro, Fran. Já estamos em fevereiro, olha só. Não adianta, dia o 10 tempo está e 11. correndo. É a gripe, Tô gente. boa, né? Dia 10 e 11, quinta e sexta-feira, tá? Melhor ainda que tem um tempinho a mais para vocês poderem se inscrever. Então, eu vou deixar o seguinte, nosso WhatsApp aqui. Tira uma foto dessa tela aqui, ó. Aqui que vocês conseguem fazer contato conosco. Contato, ó. A gente liga para vocês. Ou tem ali o nosso WhatsApp, que é o 41 3778 1830. Tira uma foto aí, adiciona o nosso número no WhatsApp, e o que vocês precisarem em relação à gravação, em relação à inscrição do curso do professor Eduardo, acesso ao banco de preços, para quem ainda não conhece, quer testar, chama a gente ali no WhatsApp que a gente faz o contato com vocês de uma forma mais rápida, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente se encontra no curso com o professor Eduardo, dia 10 e 11, ou se não, no dia 17, anota na agenda de vocês, no dia 17, com
duas instituições que vão apresentar o normativo interno deles, como que eles fizeram para fazer a normatização da pesquisa de preços, para vocês também trocarem um pouco de experiência com eles, tá? Então é isso. Obrigada pelo tempo de vocês. Bom descanso para todo mundo. Até mais. Tchau. Obrigado.